Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Santo Tirso em 30 minutos. Como é habitual, tem comigo o Engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde, Engenheiro. Boa tarde, Sílvia. Boa tarde a todos que nos estão a ver e a ouvir. Hoje vamos falar de um assunto que não é nacional, até internacional, mas que nos diz respeito a todos, que é a guerra do Médio Oriente e as suas consequências, tanto para Portugal como para os portugueses. Os efeitos da guerra do Médio Oriente estão a trazer consequências muito negativas para o mundo, para a Europa, para Portugal e também para nós portugueses. Que aspectos negativos está a originar esta guerra, nomeadamente ao nível das autarquias, quanto aos investimentos necessários? Ora bem, esta guerra está a ter implicações terríveis, não é? Desde logo nos cidadãos, no seu dia a dia. O preço da energia está a subir de uma forma incrível. Ontem, por causa de um anúncio de que iam parar os bombardeamentos durante 5 dias, parece que as bolsas já melhoraram o comportamento, a energia vai só um pouco, vamos ver se vai haver ou não acordo de paz. Mas no que diz respeito à energia doméstica, à energia, à eletricidade e ao gás, os preços vão subir brutalmente. No que diz respeito aos combustíveis, sabe-se o que está acontecendo, nomeadamente com a gasolina e com o gasóleo. Em 3 semanas, o gasóleo subiu 50 cêntimos. Tínhamos o gasóleo a 1,60 € mais ou menos, o Evologic, como é conhecido na Galp, sem fazer propaganda à empresa, subiu 50 cêntimos para 2,10 €. Penso que já subiu mais ainda. Se as coisas não melhorarem, vai subir. Isto tem uma implicação tremenda na vida familiar, nas pessoas. Por outro lado, o chamado cabaz de compras, que é sempre falado, está a aumentar de uma forma incrível. Portanto, tudo que depende dos combustíveis, e a agricultura depende muito dos combustíveis, tudo isso está-nos a afetar. Ao nível dos investimentos, é claro que havendo problemas com a energia, subida dos custos, certamente que, por exemplo, os investimentos em obras ficam muito mais caros. Por exemplo, os pavimentos, os betuminosos são, portanto, elementos que dependem muito da taxa de inflação. A inflação depende muito da energia, a estabilidade não existe. A guerra do Médio Oriente abrange imensos países do Médio Oriente. Como se sabe hoje em dia, os mísseis iranianos já chegam à Europa. Aliás, já mandaram mísseis para Chipre e mais recentemente mandaram um míssil para uma base no Oceano Índico dos americanos e dos ingleses, San Diego, em que o percurso é de 4.000 quilómetros. Ninguém imaginava que o Irão tinha mísseis deste estilo. Todos sabemos que Israel e que os Estados Unidos, que estão na origem desta guerra, têm mísseis para ir a todo o mundo, não é? Os aviões deles viajam por todo o mundo praticamente sem parar durante 24 horas seguidas, são reabastecidos a nível aéreo, mas ao nível dos ataques isto está a desequilibrar tudo. Cidades que nunca tiveram problemas de guerra, como por exemplo as cidades dos Emirados Árabes, o Dubai, o Abu Dhabi, o Qatar, o Kuwait, tudo isso está a ter problemas. Aliás, onde existirem bases norte-americanas, é lógico que os americanos bombardearam todo o Irão com milhares de bombas e drones e coisas do género. Em contrapartida, o Irão também tem bombardeado esses mesmos países, inclusive Israel. Tel Aviv, ainda hoje de manhã, Tel Aviv foi bombardeado por um míssil com não sei quantas bombas de 100 quilos cada uma, que causaram muitos danos na cidade de Tel Aviv, Haifa, próximo de Jerusalém. Portanto, há zonas que estão a ser atingidas e isto está a afetar, de facto, a economia mundial. É claro que há países que estão, entre aspas, a esfregar a mão. Primeiro porque o custo do petróleo aumentou muito e, por exemplo, a Rússia é um grande fornecedor de petróleo e, portanto, Donald Trump até suspendeu todas as medidas que tinha tomado contra a Rússia, permitindo a venda de petróleo, porque o petróleo é necessário no mundo. O Estreito de Hormuz está fechado. Estão ali centenas de petroleiros que querem passar e não passam. Há, portanto, uma situação muito grave. E isto afeta também Portugal. Portugal é minúsculo em tudo isto. Parece que Portugal é o único
país da Europa onde os mísseis iranianos não conseguem para já chegar. Portanto, eu estamos digo bem isto, eu vi isto escrito numa notícia, mas Portugal está a ter muitos problemas, já se nota. Depois do problema que tivemos com as tempestades, com a invernia, agora o comboio de tempestades, como antes era o inverno era pesado e foi muito pesado, destruiu-nos muitas infraestruturas, destruiu-nos muitas estradas, edifícios, habitações, construções industriais, e agora estamos a ter o problema da energia, do subir dos custos de energia. Isto vai alterar muitos dos problemas que temos ao nível da Europa. A Europa é muito suscetível. Nós, na Europa, propriamente dita, na União Europeia, não temos praticamente petróleo. Há petróleo no Mar do Norte, na zona da Noruega, mas não é grande quantidade. Não chega para abastecer toda a gente, não é? Exatamente, para abastecer a Europa e o mundo, não é? Porque o mundo precisa do petróleo, nós estamos dependentes dos chamados combustíveis fósseis. Portanto, e vamos continuar a estar dependentes, porque a energia nuclear foi abandonada em muitos países, a energia nuclear é muito perigosa. Eu não estou a ver os países que, inclusive, demoliram as suas estações de energia nuclear, que voltem novamente a construí-las para produzir energia nuclear. É como eu digo, vamos ter muitos problemas em Portugal, vamos sofrer muito por causa desta guerra. A guerra a seguir à invernia vão-nos trazer problemas económicos graves. Pois, falando das questões do mau tempo, não é, que afetaram o nosso país, temos agora o PTRR, que é o Programa de Transformação, Recuperação e Resiliência. Também até que ponto isto poderá ser afetado, que consequências financeiras podem haver relacionadas também com a guerra? É claro que a energia tem efeito ao nível económico, ao nível financeiro. Nós dependemos, de facto, do Portugal 2030, que é o grande plano de investimentos entre 2020 e 2030. A seguir foi criado o chamado PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, baseado em fundos comunitários e tentando antecipar exatamente a execução de investimentos públicos grandes, internacionais. Mas o que tem sucedido é que o PRR não tem resultado. Há muitos atrasos na execução dos investimentos comunitários em Portugal. E os municípios, nomeadamente, que dependem também muito do PRR e para fazer grandes obras têm claramente de ir a esse plano. E nós aqui em Santo Tirso temos 2 ou 3 obras muito importantes que só poderão ser feitas com o apoio do PRR ou então do Portugal 2030. Um deles é a variante A105 entre Santo Tirso e Água Longa, até a autoestrada. Esse tema também está um bocadinho em stand-by, não é? Tinha-se falado, desta vez sempre arranca, mas afinal nunca mais se falou disso também. Foi feito um estudo prévio, não temos novidades. Eu acho que essa obra a ser feita só pode ser feita pela Infraestruturas de Portugal, dados os montantes que exige, o nível técnico. Há um estudo prévio encomendado pela Câmara, que custou 1 milhão de euros, para que se possa avançar para o projeto de execução. Como eu disse há pouco, é uma obra de 30 milhões de euros. Está baseada um pouco naquela via alternativa, a tal variante que havia já no PDM 2011. Há umas alterações, segundo julgo saber. Estão previstos grandes investimentos para o Vale do Lessa, nomeadamente um plano industrial, uma zona industrial nova de 170 hectares, que vai ligar a essa variante. Também, ao nível da urbanização, o chamado Resort Valpisão parece que vai ter também uma grande ampliação. Portanto, há investimentos que estão acoplados a esta variante, que será um verdadeiro projeto âncora para desenvolvimento da zona mais a sul do concelho de Santo Tirso. Cá está uma zona onde, se o PRR não funcionar e se houver crise em termos de financiamentos internacionais, se as taxas de juros subirem muito, se o BCE também não ajudar os países que compõem a União Europeia, se o Banco Europeu de Investimentos também não ajudar com dinheiro, é lógico que aí as autarquias e Portugal vão ter dificuldades e, portanto, nós vamos ter muitas dificuldades em executar obras que são fulcrais. Aliás, há uma outra obra que eu aproveito para lembrar, que é uma obra que também consta do PDM de 2011 e consta também do PDM
de agora, que ainda não está feito, não está concluído, está em curso, que é a Ponte Celso. A Ponte Celso é uma ligação extraordinária, na minha opinião, que vai ligar as duas margens na área do Rio Vizela e que vai permitir que da Estrada Nacional 105 se entre logo na Vila das Aves Porcense e, portanto, é também uma obra muito grande, que vai custar muito dinheiro, vai obrigar a pontes, viadutos, e isso também obriga também a financiamento ao nível do Portugal 2030 ou então ao nível mesmo do PRR, se houver hipótese, dados os prazos que estão a ser concluídos. Agora, apareceu, como disse, essa inovação do Governo, é uma iniciativa portuguesa, que é o Plano de Transformação, de Recuperação e Resiliência, é uma iniciativa de Portugal. O primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou isso lá no auge da crise das tempestades, da invernia, quando começou a perceber-se que é necessário fazer obras, muitas obras, na zona centro, quando se percebeu que é necessário fazer uma nova barragem no Mondego, quando se percebeu que a bacia hidrográfica do Mondego tem problemas com o derrubo de diques e, portanto, é preciso reconstruí-los, e aí, de facto, há essa iniciativa, que não abrange só a zona centro, o Distrito de Coimbra, o Distrito de Leiria, o Distrito de Santarém, também o Distrito de Lisboa e o Distrito de Setúbal. E também a Norte e a Sul, porque há obras no Sul para se fazer e há obras no Norte para se fazer. Nomeadamente, cidades, por exemplo, como Alcácer de Sal, foram completamente inundadas e hoje precisam de recuperar. O comércio de Alcácer de Sal está longe de recuperar. O distrito de Leiria, a cidade de Leiria, tem problemas gravíssimos, não é? A indústria, mesmo a indústria da construção civil, neste momento não tem capacidade de resposta para as necessidades. Até porque nós temos pouca mão de obra para dar resposta às obras públicas e privadas, e ainda por cima as obras têm de ser feitas quase todas ao mesmo tempo. E mesmo a norte, onde também houve muitas cheias, das várias bacias hidrográficas, nomeadamente aqui no Ave, em Santo Tirso, onde o rio inundou as margens, não tanto como em outras vezes, mas acabou por causar problemas, mas não foi só o Ave, foi o Vizela, foi o Lessa. Por outro lado, as chuvas intensas causaram grandes problemas também nas nossas infraestruturas, e as que estiveram pior foram exatamente as infraestruturas rodoviárias, nossas estradas. As estradas nacionais, as variantes à cidade de Santo Tirso, a via intermunicipal, as estradas municipais, as chamadas estradas desclassificadas, que eram estradas que eram nacionais e que passaram para a posse da Câmara, de que recorda a eterna Estrada 104 entre a zona do Mercadona e a autoestrada, a portagem, que necessita urgentemente de obras. Portanto, tudo isso vai obrigar a um grande esforço financeiro. E vai acabar por atrasar tudo com isto que tem acontecido, não é? A guerra também acaba por interferir aqui um bocadinho nos investimentos. Não, a guerra veio agravar todas as necessidades que nós tínhamos urgentes, provocado pelo problema do inverno passado. Portanto, são dois fatores altamente negativos que vão possivelmente obrigar à alteração dos planos de orçamentos, à reformulação dos financiamentos, à procura de arranjo de novas fontes de financiamento, não sei se há alterações orçamentais, as revisões orçamentais também ao nível do município, alterações na área das transferências financeiras, quer transferências de capital, quer transferências correntes. Ou seja, há aqui algo de muito importante. Aliás, eu gostava de ver que propostas de facto vão ser apresentadas ao nível municipal. É lógico que ainda não houve tempo, mas julgo que todos os municípios, incluindo o de Santo Tirso, estão a trabalhar nisso, embora é um trabalho de gabinete, para reprogramar tudo e criar condições para que isto não pare, porque nós não podemos parar, temos problemas de habitação que é preciso construir, as habitações estão a custar fortunas e o arrendamento também é muito alto, temos problemas de infraestruturas que temos de resolver, e tudo isso, como digo, obriga-nos a todos nós a repensar o futuro com vista a resolver os nossos problemas. Claro, e as obras mais urgentes, não é? Até lá está o caso, a Trofa, o Conselho Vizinho já está a reparar uma estrada que também já estava a precisar de intervenção há vários anos, e neste momento acho que já estão a colocar o piso novo. Exatamente, foi uma boa iniciativa, penso que estava programada antes deste problema da guerra, chamemos-lhe assim. Porque eu já tinha dito que a estrada 104, que foi desclassificada, que é municipal, cujo pavimento foi feito em 2002,
já lá vão 24 anos, estava a precisar de obras. Foram tapados os buraquitos e tal, mas precisa de um tapete. E também falei várias vezes, quando me deslocava para a trofa, que achava que a trofa ainda estava pior em alguns sítios. Bem, a trofa já avançou com o seu tapete. Portanto, que os tapetes de repavimentação tem de ser uma obra feita assim, o tapete antigo tem de ser levantado, como se costuma dizer, fresado, e depois tem de ser posto um novo tapete, tem de ser niveladas as caixas, tem de ser arranjadas as drenagens de águas pluviais, talvez tenham de reformular alguns passeios, e pronto, a trofa já avançou. E eu espero que Santo Tirso também avance dentro em breve, certamente que estas coisas demoram o seu tempo. Eu, por acaso, no caso de Santo Tirso, que já há anos, que aqui chama a atenção para a Estrada Nacional, porque ele é um importante elo de ligação de parte da cidade de Santo Tirso à portagem da autoestrada. Pronto, eu próprio me desloco a partir de São Bento da Batalha para a autoestrada sempre por essa estrada. E também em sentido contrário, não vou pela variante, não tenho necessidade de ir pela rotunda de Rasa e pelas variantes. Julgo que é uma aposta muito importante, é uma daquelas que eu sempre defendi que devia ser feita, e agora há que movimentar-nos todos, porque eu penso que a aplicação só do bituminoso, não há infraestruturas para fazer, há só nivelar as caixas, há só tratar a superfície e as águas pluviais, certamente que é possível à Câmara executar essa obra. Pois há pouco também tocou na questão da habitação acessível, ou seja, supostamente esperava-se que tivesse um incremento este ano em relação à habitação e também à questão das infraestruturas, e com isto tudo, será que os planos de investimento municipal podem ter revisões? Podem revisões e alterações orçamentais. Pode haver, não é? Para ver onde é que vão buscar mais dinheiro para resolver o problema. Porque, de facto, na habitação acessível arrancou o programa de habitação acessível em Vila das Aves. Eu tenho lá passado muitas vezes, passo lá quase todos os dias e vejo que a estrutura de betão está a crescer, os pilares já estão a ser... Já se vê o ferro dos pilares, portanto já tem fundações. Havia também um outro empreendimento de habitação acessível para arrancar aqui na zona de Fonticos, foi anunciado, acho que é com 150 habitações, espero que arranque também, porque os dois não chegam para muito pouco. E eu acho que nós, nos próximos 4 anos, pelo menos em Santo Tirso, temos de fazer à volta de 1000 habitações acessíveis. Dir-me-ão, mas isso é muita habitação. Não, eu, em tempos idos, exatamente em 4 anos, consegui que em Santo Tirso fossem feitas 1200 habitações, que são hoje a grande base de suporte da chamada habitação acessível, quer os chamados PMRs, que foram os planos municipais de realojamento, por 16 freguesias, quer os chamados CDHs, que são as habitações a custos controlados, contratos de elemento para habitação que foram construídas. 500 em regime de habitação acessível para as classes mais favorecidas e 700 para venda nos chamados contratos de elemento de habitação. 1200, faça-se a obra, o que é preciso é avançar, arriscar, porque por vezes há tendência, em pós-eleições, as coisas acalmarem, fazerem-se poucos e tudo, mas acho que é a altura de lançar as obras, porque senão no fim do mandato não estão prontas. Claro, e também nós temos um conselho cada vez mais envelhecido, não é? Se queremos manter os jovens cá, que eles não procurem em casa ou nos concelhos vizinhos, temos que arranjar alternativas o mais rápido possível. Exatamente, e Santo Tirso tem tido um efeito muito positivo, tem tido a criação de emprego. Portanto, há aqui grandes investimentos e talvez tenha de haver uma resolução nacional e até internacional para resolver estes problemas da habitação, porque o problema da habitação, diga-se também, não é só português, é um problema europeu. Há países da Europa que também estão a reivindicar a construção de habitação e a própria União Europeia está a organizar programas europeus para apoio à habitação nos países. Devemos estar muito atentos, o Governo, o Estado português e as autarquias, para não deixarmos passar estas modas, estas alturas em que há financiamentos que, como dissemos há bocado, com esta crise, podem ter algumas alterações que até podem ser negativas. Espero bem que não. Eu espero é que a guerra termine. Eu acho que a guerra avançou num ato de loucura do Sr. Trump e eu acho que o Sr. Trump já percebeu que, querendo ganhar as eleições em novembro, pode comprometê-las se a guerra não parar. E, portanto, a pessoa que eu acho que está mais interessada neste momento em parar com a guerra é Donald Trump, o Presidente dos Estados Unidos.
porque já percebeu que vai ter problemas nos Estados Unidos muito graves e já percebeu também que tem problemas no mundo. E quando pediu ajuda à NATO e aos países europeus para os apoiarem na defesa do Estreito de Hormuz, não teve o apoio da Europa, não foi por acaso, isto é o único que aconteceu. É um país pedir apoio aos outros países e perceber que não tem o apoio dos grandes países da Europa, a não ser só um que já se deu um bocado nas bases, que foi a Inglaterra, exatamente a tal base do Índico de Santiago, e Portugal também se deu a base das lajes para os transportes de combustível e, como se viu na última fase desta guerra, tem passado por lá dezenas e dezenas de aviões, alguns deles importantíssimos, exatamente para a guerra. E isto não é muito apoio, provavelmente, para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos esperavam muito mais apoio da Alemanha, que recusou o apoio, da Espanha, que negou completamente, da França, que disse, não, nós defendemos a nós, da própria Itália, a da senhora Meloni, e, portanto, as coisas estão, penso eu, no bom caminho, no sentido de que a guerra venha a parar. Realmente, hoje ficámos a saber um bocado mais, porque às vezes nós estamos a pensar, estamos aqui, estamos sossegados, no nosso cantinho, como não costumam estamos, dizer. Pensamos que estamos sossegados. Podemos estar sossegados a nível de ataques, mas isso interfere com todos nós, no nosso bolso, não é? Em tudo o que consumimos, nos investimentos, e não é bom para ninguém. Por isso, o ideal é que a guerra termine. Já nos bastou as tempestades, lá está, que já atrasaram aqui a nível de gastos inesperados, não é? No país, por isso... esperemos melhores dias, tanto para o investimento municipal como nacional, e também que a guerra termine. Hoje ficamos por aqui, a nível destes assuntos, dizem respeito ao Conselho e a todos os portugueses. Vamos só deixar aqui mais uma vez os aniversários. Por isso tivemos no dia 13 de março a Liga dos Amigos do Hospital Santo Tirso, completou 40 anos. Recordo perfeitamente a sua formação e das pessoas que estiveram à sua frente logo do início. Recordo uma pessoa que foi, me julgo que foi ele o primeiro presidente da Liga, o enfermeiro José Luís. E também outras pessoas, o Dr. António Miranda e muitas personalidades do Conselho, que resolveram formar uma Liga que na altura foi um exemplo a nível nacional. Penso que na altura só havia um, que era a Liga dos Amigos do Hospital de Santo António. A de Santo Tirso é das primeiras e que tem feito um trabalho fantástico no nosso Conselho, com os núcleos de freguesia, com o apoio que dá aos doentes do nosso hospital, e que eu espero é que a Liga continue por muitos anos. E falando do hospital, também podemos deixar aqui a nota, vai haver mais uma manifestação sábado em relação também à manutenção, mas também é um assunto que está em stand-by, não houve mais novidades. É compreensível que as pessoas se manifestem, porque desde há 1 ano e 4 meses que o primeiro-ministro anunciou que o hospital ia passar para a misericórdia e nunca mais aconteceu nada, ou melhor, já houve várias tentativas de iniciativas, manifestações públicas, eleições. A senhora Ministra nunca se dignou a ouvir ao Hospital de Santo Tirso. A senhora Ministra veio uma secretária de Estado, nada se disse sobre o que está a passar, consta-se isto, consta-se aquilo, é na base da suposição, mas o facto é que o nosso hospital não tem tido apoio, alteraram o Conselho de Administração, espera-se inovações, mas inovações a sério para a aposta da continuidade do hospital público, que é aquilo que eu defendo. E um hospital que realmente sirva a toda a população. Exatamente. Depois tivemos dia 22 de março a Associação Desportiva de Guimarães, que também completou 43 anos. Uma grande associação. Pena que esta associação, neste momento, não tenha um grande desempenho desportivo, até porque a Câmara Municipal, em 2008, inaugurou lá um parque desportivo, que não digo que fosse de excelência, mas que era excelente. Está lá o terreno, estavam lá os balneários. Passei lá mais uma vez há dias e vi aquilo tudo degradado. É lamentável que isto aconteça e acho que o equipamento daquele estar abandonado é um erro. Eu acho que a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal têm de assumir a liderança daquilo de uma vez por todas e depois pôr o equipamento em funcionamento. Não vão gastar muito dinheiro, estão feitas as bases, e depois começar a cedê-lo a associações do nosso Conselho para lá se usufruir de desporto, porque é incompreensível num país como Portugal que se faça o equipamento desportivo e depois não se use. Claro. Isso é completamente incompreensível. E aproveitamos. Deu muito trabalho e custou muito dinheiro ao município ter feito aquele equipamento. E de facto, na altura, a Câmara e a Junta de Freguesia interessaram-se muito por aquilo. Nos últimos anos foi um desmazelo total. E, portanto, eu acho que é a altura da Câmara alinhar nisto, e possivelmente até para viabilizar ainda mais a União Desportiva de Guimarães, que era uma grande associação desportiva.
Exato, e lá está. E todos os complexos são necessários aqui no nosso concelho. Temos Todos. várias associações e aproveitamos, e já que estamos a falar disto, é à parte dos aniversários, mas também deixámos a nota da inauguração do campo da União Esportiva São Mamede. Também ficou ali um equipamento de excelência que também melhora aqui as condições do nosso concelho. Eu ainda não o vi pronto. Eu acompanhei o início, quando se começou a criar o campo, foi adquiridos terrenos, depois foram feitos alguns movimentos de terras, depois ele não tinha dimensões, a coisa durou um bocado, mas felizmente que a Câmara e a União Desportiva de São Mamede deram apoio à sua concretização, a um grande equipamento desportivo. A freguesia de São Mamede é uma freguesia muito populosa, porque estiveram lá o Presidente da Associação de Futebol do Porto, o Presidente do Instituto Português da Juventude, esteve lá o Presidente da Câmara, estiveram lá as entidades todas do Conselho, e é mais um grande equipamento do Conselho, é com relevado sintético. Portanto, é de saudar esta iniciativa muito positiva. Parabéns à União Desportiva de São Mamede e a todos os dirigentes da União Desportiva de São Mamede que ao longo dos anos contribuíram para que isto acontecesse, e nomeadamente ao atual Presidente por ter concluído, o Sr. Bessa, acho que é o nome dele, não o devo conhecer pessoalmente, mas sei que é um homem muito dinâmico. Sim, o homem deu tudo pelo campo e, olha, conseguiu, em 3 anos, levantou aquilo tudo. Por acaso ficou ali o equipamento de excelência. E por fim, temos também hoje a Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Rins, completa 39 anos. Conheço melhor que ninguém a Associação Rins. Eu nasci a 200, 300 metros dos campos onde foi edificado aquele complexo de Rins, assisti ao seu arranque. Depois aquele conjunto esteve abandonado há uns anos. Quando assumimos a Câmara em 1982 e tomamos conta lá, dos assuntos em 1983, tive grandes ligações com o Fundo de Fomento à Habitação e com o diretor de GERU, a Direção-Geral do Desenvolvimento Regional Urbano. Foi através dessa instituição que se conseguiu acabar o complexo. Com o complexo, aquelas centenas de habitações que foram lá feitas, foram depois entregues nos termos de um concurso nacional, porque era assim que se fazia. Mais tarde tive uma profunda ligação à construção do complexo esportivo, nomeadamente o relvado sintético e os pavilhões relativos aos balneários e às instalações sanitárias. E hoje Rins é uma imagem de marca, ultrapassou muitos problemas, tem, nomeadamente ao nível desportivo, o nome famoso dos Pinheirinhos de Rins, do Sr. Pinheiro, que era um antigo jogador do Aves, que depois passou a treinador e organizador, e pronto, está de parabéns também mais uma associação de moradores muito importante no nosso concelho. Ficamos por aqui hoje, vamos fazer uma pausa de Páscoa, regressamos a seguir às feiras, digamos, de Páscoa, para mais assuntos relacionados aqui com o Concelho de Santo Tirso. Por isso, boa Páscoa para todos, ainda é um bocado cedo, mas deixámos já aqui os votos de boa Páscoa, e nós regressamos então a seguir às feiras da Páscoa. Boa tarde. Boa Páscoa para todos.